programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Nós estamos falando sobre não sucumbir ao desespero diante de uma dificuldade. Infelizmente, muitas pessoas, diante de um desafio, por exemplo, financeiro, a gente tem acompanhado alguns dados, inclusive, sobre o assunto, acabam optando pelo suicídio. A Boa Vontade TV, no combate ao suicídio pela vida, vem falando sobre a busca das soluções que existem, que podem ser superados todos os desafios, todas as dificuldades. A gente vai falar, inclusive, agora sobre superação de problemas financeiros. Quem de nós já não passou ou não passa por uma dificuldade financeira? Muitas vezes, rever o planejamento, negociar dívidas é necessário para que consigamos ter um equilíbrio novamente nesta questão. A gente vai conversar hoje aqui no programa Vida Plena com o educador financeiro José Carlos Inácio, está conosco mais uma vez. Muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço, estou à disposição. E a gente vai falar sobre esse assunto. A gente tem acompanhado, inclusive, notícias de alguns países da Europa ainda passando por essas dificuldades. E os números acabam demonstrando que as pessoas acabam tirando a própria vida por não conseguirem resolver os seus problemas financeiros. Quando eu posso perceber que eu tenho um problema financeiro que vai exigir de mim aí um olhar, uma atenção para que eu consiga resolver? Perfeito. Normalmente a crise financeira se manifesta principalmente nas pessoas que não têm o hábito de fazer o seu planejamento familiar, o seu planejamento doméstico, é pela falta de controle e pela incerteza do que vai acontecer. E claro, pelo aspecto prático, pela falta do dinheiro, pelo saldo da conta no vermelho, pela incapacidade de continuar mantendo alguns hábitos de gastos e, num momento mais crítico, efetivamente pelos cobradores batendo a porta. Então, na verdade, é uma situação bastante constrangedora, bastante difícil e que afeta o dia a dia tanto da pessoa como, infelizmente, principalmente da família. É um desafio que atinge toda a sociedade, nesse caso, pensando na família como esse núcleo. Todo o entorno. A vida pessoal do líder familiar, o principal responsável, a atividade profissional dele, porque ele muitas vezes perde a tranquilidade para trabalhar, e a família, propriamente dita. Mas eu costumo dizer que tudo na vida tem seus dois lados, né? Então, na verdade, se a pessoa se conscientizar, que é o primeiro passo, da existência de uma crise, da existência de um problema, ok? E tomar atitudes para saná-la, na verdade é como se diz popularmente, transformar o limão em limonada. Perfeito, é possível. E é por isso que a gente está conversando sobre esse assunto hoje, né? O criador da Boa Vontade TV, inclusive, afirma que a crise passa, você fica, né? Então, se você tiver boa vontade, disposição para resolver o problema, a crise vai passar e você vai aprender com ela, vai aprender a vencer, não cair muitas vezes, né, numa situação semelhante, e a gente percebe quantos são os desafios que a gente já não vence na nossa vida todo dia, né? Buscando superar todas as dificuldades, todos os desafios. Agora, muitas vezes esse endividamento, se não 100% das vezes, é responsabilidade da pessoa que acaba perdendo o controle dos seus gastos. Quais são os principais responsáveis pelo endividamento das pessoas? O mais real, o mais cruel é o fato de gastar-se mais do que ganha. A gente gasta muito. Quando se gasta mais do que ganha, o fim da história é simples. Então, para a gente ser um pouco mais rico na discussão, há de se pensar o que faz uma pessoa gastar mais do que ganha. Okay? Primeiro, efetivamente, a despreocupação ou desconhecimento, tá, de quanto realmente ganha e quanto realmente gasta. Hoje, dentro da sociedade de consumo que nós vivemos, existem algumas armadilhas, tá, como cartão de crédito, parcelamento e crediário, que permitem um cidadão comum comprometer a renda futura. Esse é o maior risco que existe. E dá uma sensação de que aqueles gastos, eles não estão acontecendo de uma forma tão real, né? Exatamente, porque na verdade está se gastando um dinheiro que ainda não se ganhou. Então, seja no momento de recuperação, quando a crise já está instalada, seja numa atitude de precaução, a principal medida é realmente relacionar o gasto no período em que se ganha aquele recurso. Ou seja, gastar-se o que se tem. Então, o primeiro passo seria eu pegar um caderninho, colocar lá, tintim por tintim, quanto que eu ganhei e quais os meus principais gastos, o que eu estou gastando a mais. Esse cálculo, essa visão é importante. Com certeza. Do ponto de vista prático, a gente acha imprescindível para um chefe de família, por exemplo, que tem, além da responsabilidade da sua vida pessoal, algumas vezes a esposa e os próprios filhos, com certeza, sobre a sua responsabilidade financeira, é essencial o que a gente chama do orçamento mensal familiar.
há de se listar os custos fixos obrigatórios, que eu digo que são aqueles gastos essenciais e, na minha opinião, sobre os quais não se deve abrir mão na medida do possível de qualidade, quais sejam alimentação, saúde, educação. Tá? Na verdade, essa é a verdadeira qualidade de vida. Sim. Então, na verdade, esses gastos têm de ser priorizados e eles têm de caber dentro da receita mensal. Para que futuramente eles não sejam comprometidos. Exatamente. Então, do ponto de vista prático, os gastos básicos para se alimentar, para se ter uma boa saúde, para se morar e para se educar, eles devem vir em primeira escala. Okay? Uma vez garantido isso, é essencial que da renda mensal sobre alguma coisa. Aí sim passa a ser uma questão mais prazerosa. Se essa família ou essa pessoa ainda não está em crise, o que é o ideal, essa planilha serve para mostrar, tá, quanto sobra no final do mês. O ideal é que sempre sobre alguma coisa. Então essa planilha é importante ser feita inclusive quando a gente não está em crise. Principalmente. Na verdade é uma medida preventiva para se evitar a crise. Por quê? Porque aí o assunto dinheiro, o assunto finanças, o assunto gastos, ao invés de ser um assunto preocupante e estressante, ele passa a ser um assunto prazeroso. Porque em cima disso que sobra mensalmente, há de se fazer projetos, há de se idealizar sonhos, que pode ir desde um gasto supérfluo, como a ida ao restaurante preferido, coisa parecida, o planejamento daquela viagem de férias, até um projeto mais longo de troca de carro ou de troca de casa. Mas o importante é a pessoa assumir e ter atitude para ser o dono da situação. Certo. E lidar com a realidade. Né? Com certeza. Porque muitas vezes o que a gente percebe, por exemplo, às vezes há uma mudança de emprego, a pessoa acaba reduzindo ali o seu ganho salarial, mas a realidade dentro de casa não muda, ela continua gastando como se ganhasse o que ganhava antes. Esse é um problema Compra muito corriqueiro. compulsivamente, todos esses fatores vêm de que a gente acaba não encarando a realidade como ela é, de fato. Na verdade, o que a gente percebe muito é uma distorção de valores na seleção dos gastos. Por isso que nós começamos pelos gastos que nós consideramos prioritários numa situação típica de um chefe de família. Okay? Porque, na verdade, boa parte das crises instaladas, elas dizem respeito ao que você muito bem comentou, de falta de consciência. E tem um aspecto que é fundamental, extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente cruel. Tem muito chefe de família que não sabe dizer não. E aí vem também uma outra coisa importante, porque daí se o filho, a mulher, todo mundo gasta sem controle, não há dinheiro que vá dar conta realmente desse orçamento. Com certeza, porque o chefe, o responsável maior pelo orçamento familiar, ele na verdade, queira ou não queira, ele também tem a responsabilidade de ditar a cultura de gastos da família. Então, se ele é excessivamente permissivo e permite-se gastar mais do que ganha, além de ter uma crise batendo a porta, ele também está perdendo a oportunidade de educar as pessoas em volta. Perfeito. Agora, por exemplo, quando a gente se vê no endividamento, a situação de desespero muitas vezes toma conta. Porque a gente está falando ali de uma dívida de 300, 400 reais. Muitas pessoas se colocam em situações realmente complicadas com relação a questão financeira. A gente citava, inclusive, por exemplo, que muitas acabam optando pelo suicídio. A gente ressalta que isso não deve acontecer, porque é possível superar a dívida, por maior que ela seja. Agora, de que forma o planejamento, as negociações pós-dívida fazem com que a gente não entre em desespero e não sucumba diante dessa questão? A gente costuma elencar algumas medidas e posturas que são essenciais quando a crise se instala. Então, a primeira dela é a atitude da consciência. É essencial, como em qualquer outro tipo de problema sério, que a pessoa envolvida e responsável, ela tenha consciência de que está em crise e que é necessário fazer alguma coisa, porque senão as coisas vão continuar acontecendo negativamente como estava até então. Fingir que não está acontecendo nada. Exatamente. Isso é muito comum, né? Aquela sensação de fuga. Eu costumo dizer que quando a pessoa se vê frente a uma pressão mais forte, você tem dois tipos de reações. Você tem aquela que enfrenta e tem uma atitude proativa de eu vou enfrentar, e você tem aquela que infelizmente se retrai e infelizmente se omite. Okay? Então, eu queria dar duas abordagens na situação de crise. Vamos primeiro falar daquelas pessoas que têm efetivamente uma postura proativa e de enfrentamento do problema. Esse tipo de pessoa ela deve começar pela consciência da crise e o que eu julgo extremamente positivo, envolver a família na consciência dessa situação. Ou seja, há de se aproveitar esse momento para unir-se o time, conscientizar-se o time
no caso é uma analogia da família com o time, com o seguinte objetivo, de que todos colaborem com a solução do problema, não fique só ao encargo do pai ou da mãe ou do irmão mais velho reduzir os gastos. E, além de obter resultados, eu costumo dizer que esse tipo de situação ele pode se transformar numa experiência muito positiva do ponto de vista educativo. Porque imagine que interessante, tá? O ideal é que não tenha, Claro. mas se, por exemplo, uma pessoa na infância ou na adolescência teve uma crise e a reversão dessa crise foi bem liderada por um chefe de família e eles saíram-se bem, ele tem uma boa experiência para levar para o resto da vida. Sim, Você alguém percebe? que vai ser extremamente consciente durante toda a sua vida dos gastos. E dá a possibilidade de reverter uma situação negativa. Por isso que a gente não pode, por exemplo, sucumbir ao sofrimento, optar pelo suicídio, né? A gente está falando sobre esse assunto hoje. Você foi muito feliz quando disse que, principalmente se nós pensarmos de forma relativa, muitas vezes a dívida pessoal de uma família, ela alcança valores astronômicos se comparado com a renda daquela família, ok? Do ponto de vista prático, o que nós recomendamos? Tá? Nós recomendamos que a pessoa assuma efetivamente a crise da situação, refaça o seu orçamento, porque ela só vai conseguir pagar aquela dívida com o excedente que tenha, com a sobra economia que tenha. E que efetivamente procure os credores para mostrar uma situação de um jeito aberto. Há no mercado um jargão que diz que é melhor um devedor que se mostre e negocie a dívida do que aquele que se esconde e se omite. Agora, é claro, você tocou numa palavra muito forte, suicídio. Então, eu acho de muita responsabilidade colocar também o seguinte, se a pessoa não se vê com força suficiente para liderar uma situação de reversão, a exemplo de outros problemas críticos, há de se pensar na busca de ajuda, efetivamente, inclusive ajuda psicológica. Quando a gravidade e a tensão da situação superou a capacidade da pessoa conduzi-la sozinha. Não há vergonha nenhuma da pessoa buscar ajuda, seja uma ajuda técnica de uma pessoa que entenda de finanças, seja também um apoio psicológico. Agora, nós estamos falando de coisas incomparáveis, porque o valor de uma vida, ele é milhões de vezes superior ao valor de qualquer dívida. Perfeito. E é por isso que a gente tem falado sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena, porque é possível resolvermos os problemas financeiros, termos uma vida equilibrada. Tanta gente supera os desafios. Nós mesmos, provavelmente, se olharmos com cuidado para a nossa vida, vamos perceber quantas coisas pareciam gigantescas quando estávamos passando por elas. E depois que superamos, vamos assim, tá vendo? Sou mais forte, sou capaz de vencer todas as dificuldades. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto em outras oportunidades aqui no programa Vida Plena. É sempre importante trazermos esse destaque. Lembrando que se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 1007 940. Estivemos conversando com o educador financeiro José Carlos Inácio. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vida Plena. Estou à disposição. Perfeito. A gente caminha as perguntas dos nossos telespectadores para o senhor, combinado? Com certeza. Será um prazer. E o nosso contato pela internet também acontece. vidaplena@boavontade.com. vidaplena@boavontade.com é o nosso endereço na internet para que você participe aqui do programa Vida Plena. E para encerrarmos esse bloco, a gente traz aqui um destaque para você de um artigo do jornalista Paiva Neto, criador aqui da Boa Vontade TV, do programa Vida Plena, esse espaço para que a gente fale desses assuntos, traga esses destaques sempre. Ele escreve no seu artigo Jesus ressuscitou e nós com ele, artigo que você pode inclusive acessar pela página do autor na internet, www.paivaneto.com, no subtítulo Vida Nova. É um destaque que nós trazemos para você. Eis, pois, que todo dia é recomeço para os que não desprezam o tempo e permanecem na fé realizante, que inspira e promove as boas obras, destacadas por Jesus como incentivo para a vida, porquanto ele próprio assevera. Na vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. Fé realizante que existe independente da nossa religião, independente de termos uma religião. Se a gente acredita de fato no potencial que nós mesmos temos de superar os desafios, se trabalhamos para superar as dificuldades, conseguiremos superar todos os desafios. Teremos força, teremos essa energia renovada para conseguirmos alcançar as nossas vitórias. Nada vai nos impedir, tenho certeza disso. O Vida Plena vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vida Plena.